Queridos, nós estamos hoje na nossa última aula sobre vencendo os demônios territoriais. Diga amém. E eu quero começar essa última aula falando sobre um atendimento que eu realizei agora à tarde. Hoje eu cheguei aqui na igreja, acho que 7h30 da manhã, 7h40 por aí, e comecei a atender pessoas desde as 8. Eu tive um atendimento agora à tarde, de um senhor, que veio aqui porque ele estava na Umbanda, e o pai de santo falou para ele assim: olha, você não é bem-vindo aqui. E ele perguntou por quê? Falou: você está atrapalhando o nosso centro. E ele perguntou: não, mas eu quero vir aqui. Não, você pisou naquela igreja da Vila Bandeirantes. Escute, eu pedi para que o irmão venha contar o testemunho domingo aqui. Ele falou: você pisou lá, e depois que você pisou lá e voltou aqui, nunca mais você é bem-vindo aqui. E ele falou assim para mim: pastor, e aí ele falou para mim que depois que eu pisei lá na Aliançados, eu não sou mais bem-vindo na Umbanda. Aí eu falei assim: rapaz, você pisou na igreja e pisou lá de volta, rapaz, você merece uma surra, né? Aí ele falou assim: pastor, mas como que eu faço para aceitar Jesus? Eu falei: dobra o joelho aqui agora. E hoje ele entregou a vida para Jesus ali. Ele falou para mim: eu estou feio na foto. Eu falei: por quê? Ele falou: nem o diabo me quer, pastor. Eu falei assim: mas Jesus quer, querido. Aleluia, diga graças a Deus. Então tenho certeza, querido, esse seminário mexeu com as bases do inimigo, sim ou não? Amados, então vamos lá. Apocalipse capítulo 18, verso de número 2, é o texto que nós temos usado. Que fala sobre a revelação que Jesus entregou a João. Diga amém. Diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Se tornou morada e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Diga comigo assim, ó: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, abrigo de espírito imundo e refúgio de ave detestável. Amém? Queridos, nós estamos falando sobre demônios territoriais, e nessa última aula nós vamos falar sobre a última linha de demônios territoriais, conhecido na Umbanda como pilar da direita. Nós falamos na aula passada sobre os caboclos, e hoje nós vamos falar sobre os orixás. Sobre os queridos, e os orixás, ele é diferente dos caboclos, diferente das pombagiras e diferente dos exus. Por quê? Porque os orixás, querido, muitas vezes ele se manifesta na vida das pessoas, não por uma herança geracional, mas por uma consagração, os orixás são guias, entidades, queridos, onde Satanás, ele relaciona os orixás à força da natureza, ou seja, para cada força da natureza, existe um orixá, a qual Satanás atrela a criação de Deus a esses orixás. Então existe o orixá do vento, da árvore, das águas, e ele atua em uma linha muito próxima aos santos católicos. Diga amém. Quem consultou no Google aquela informação que eu passei? E quem encontrou, diga amém.
Preste atenção. Dentro da doutrina satânica, é ensinado que os orixás são os santos católicos, porém imperfeitos. Então é ensinado da seguinte maneira. Eu vou te mostrar como que é ensinado lá, e eu vou te falar como é à luz da Bíblia. Amém, queridos? Preste atenção. Como que é ensinado? É ensinado que os orixás são aliados das pessoas que nascem como seus filhos, e que eles são idênticos aos santos católicos, porém são imperfeitos como todo ser humano. Então eles fazem mais ou menos o discurso assim: a Nájila é imperfeita, tem defeito, pastor Andressa tem defeito, pastor Luiz Carlos tem defeito, fulano tem defeito. Quem tem defeito aqui? E eles dizem que os orixás também têm defeitos, né? Só que esses defeitos dos orixás, querido, eles se relacionam a estados de violência, agressividade. E aí para cada orixá tem um número. Quem aqui já consultou horóscopo? Signo, aquário, sagitário. Fala para o irmão do seu lado. Cada signo está atrelado a um orixá. E eu vou pegar como exemplo aqui, queridos, uma de nossas queridas irmãs aqui da igreja, que durante muitos anos serviu do outro lado, e eu vou tirar uma dúvida com ela. Eu quero que você preste atenção. Carol, posso te fazer uma pergunta, filha? Carol, você, antes de vir para Cristo, você tinha um signo, filha? Sim. Qual era o seu signo? Libra. Libra estava ligada a qual orixá? Ogum. Obrigado. Ogum e Mamãe Oxum. Obrigado, filha. Então, todas as vezes que você consultou o horóscopo, você estava dando legalidade a um orixá agir na sua vida. Pastor, e onde fica aquele versículo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância? Quem já ouviu? É verdade, Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, diga amém. Porém, muitas consequências começam através disso. Todo orixá tem uma cor. Todo orixá tem uma cor. Eu fui fazer uma visita em um comércio, eu, pastor Wellington e o Gabriel, e chegamos lá, começamos a orar, e o pastor Wellington identificou a cor de Nanã Baruquê, que é uma cor azul piscina. Não sei se é azul piscina que fala, azul turquesa, é um azul diferente. Um verde? É um azul ou um verde que lá, Wellington? Puxado por turquesa. E aí nós começamos a combater lá, queridos, e Deus deu uma grande vitória naquele comércio, diga amém. Então todo orixá, ele tem um número, ele tem um signo, ele tem uma cor, e ele tem um aprisionamento, uma ligação com a pessoa. Por isso que eles ensinam que eles são aliados, protetores, defensores e da natureza, porque enquanto existir a natureza, sempre vai existir os orixás. Porém, diferente do candomblé, querido, na Umbanda, os orixás muitas vezes não incorporam. Diferente do candomblé, ele se manifesta através dos falangeiros de orixá. Vamos falar sobre, repita comigo, falangeiros de orixás. Quer ver uma coisa? Deixa eu dar um exemplo prático, para que você entenda. Muitas vezes, tem pessoas que você ora e não manifesta o demônio. Você pode colocar a mão, orar e não vai manifestar. Por quê? O que está nele é um falangeiro de orixá. E o falangeiro de orixá só se manifesta se você identificar e chamá-lo pelo nome. Quem está entendendo? E nós tivemos um caso aqui, que eu e o pastor Adriano pegamos, e essa irmã é uma bênção.
aqui na igreja, né? E foi muito trabalho com ela, muito, mas muito trabalho, e não manifestava de jeito nenhum. Um histórico assim totalmente complicado. Até que um dia Deus me direcionou para repreender os falangeiros de orixá. Manifestou na hora, irmão. E o pastor Adriano é grande, hein? Imagine. Eu e o pastor Adriano lá, aí um ex-funcionário que trabalhava aqui também foi lá nos acudir. Pessoal que estava aqui na igreja, precisou ir todo mundo para segurar uma mulher. Por quê? O que estava nela não era simplesmente um demônio comum, era um falangeiro de orixá. Agora, onde que está a diferença dos orixás para os caboclos, para as pombagiras e para os exus? Pergunte, onde está? Na consagração. Escute isso. Quem é pai, quem é mãe aqui? Você se recorda do teu filho ter sido apresentado no templo? Lucas capítulo 2, 21 e 22, fala acerca da importância da apresentação. Jesus, ele foi apresentado no 8º dia. Por isso que nós não batizamos criança, querido, porque batismo é para arrependimento de pecados, e uma criança não tem lucidez o suficiente para se arrepender. Diga amém. Porém, muitas vezes, dentro do outro lado, a criança é consagrada ainda no ventre da mãe. A mulher está grávida de 3 a 4 meses, e ela já vai grávida para receber a consagração, e ali, o líder espiritual daquele lugar, vai falar de qual orixá aquela criança pertence. Pastor, e o que eu tenho a ver com isso? Eu vim de um lar cristão, eu vim de um berço cristão, glória a Deus. Mas se você não veio, não teve esse privilégio que eu tive, pode ser que o teu avô foi consagrado, pode ser que a tua avó foi consagrada, e nunca foi feita uma renúncia dessa consagração. E aí, queridos, os orixás sempre vai escolher um por geração. Por exemplo, a avó foi consagrada, teve 7 filhos, daqueles 7, o orixá vai escolher apenas um, e aquele um, querido, vai ser feito de tudo. Se for mulher, até a virgindade é do orixá. O negócio é terrível. E aí depois vem a outra geração dos netos. Dos netos vai escolher um. E vai existir uma transferência de coroa. Transferência de? Entenda, eu vou explicar aqui a grosso modo, de uma forma bem simplória, diga amém. Imagine a sua cabeça. Quem já viu eu dando estudo aqui, onde eu falo assim, não deixa qualquer um pôr a mão na sua cabeça? Quem já viu? Quem já leu Efésios capítulo 6, quando fala do capacete da salvação? Quem já viu Paulo falando que nós temos que ter a mente de Cristo? Preste atenção. Nós devemos guardar o nosso coração, porém a nossa mente, ela precisa ser uma mente de Cristo. E muitas vezes, o que o diabo quer, é se alojar na mente da pessoa, porque alojando na mente, toma conta do corpo. Muitas vezes a guerra é na mente da pessoa, entenda. E na cabeça, querido, é onde derrama-se o óleo, é onde fala sobre escolha, é onde fala sobre consagração, e pode ser consagrado tanto para o bem, quanto para o... Por isso, hoje eu atendi aqui, um irmão, eu nem sei se ele está aqui hoje, mas eu vou citar o nome dele, porque não é nada constrangedor. Irmão Vanderlei Passos está aí? Vanderlei Passos está aí? Hoje eu atendi o irmão Vanderlei Passos, e na época que ele estava no mundo,
Ele falou assim para mim: pastor, eu, devido à minha influência política, quando eu começava a trabalhar, de um jeito ou de outro, o diabo sempre arrumava um jeito para me levar na sala do secreto da Umbanda, onde nem mãe pequena entrava. Pela minha influência política eu ia parar lá dentro, e lá, querido, é onde é feito os trabalhos de cabeça. Escute isso que eu vou te falar. Alguns segredos serão revelados aqui, mas o sangue de Jesus é maior. Tem muitos lugares onde é feita uma bancada, um muro, onde a pessoa, para poder entrar naquele ambiente, precisa se abaixar. Não foi que erraram na construção, não foi um erro arquitetônico, foi algo premeditado, para a pessoa poder se abaixar e se curvar. E quando está se curvando, nessa passagem, você está se curvando para a entidade que rege aquele lugar. Entenda? Estou falando de cabeça. Estou falando de? Então, do mesmo jeito que nós consagramos um bebezinho aqui, muitas vezes é feita a consagração de crianças para o outro lado. E ao receber uma consagração ao orixá, querido, e aí que está o grande X da questão, e de repente o que você vai ouvir aqui, você não vai ouvir em mais nenhum outro lugar, mas eu vou falar, porque de repente você não nasceu na Umbanda, mas de repente você recebeu consagração a um santo católico. Quem está entendendo? E ao receber essa consagração, esse santo está ligado a um orixá, e aí começam as consequências sobre a sua vida. Então imagine, cada orixá, ele tem uma data de nascimento. Ele tem uma data? Eu vou falar de alguns orixás, mas eu vou falar de um orixá que é o mais importante na linhagem deles, o Oxalá. Repita comigo: Oxalá. Sabia que Oxalá tem uma data de aniversário? Alguém tem ideia que dia que é? Oi? Quem que falou? É isso aí, Bianca. 25 de dezembro. É o Jesus Cristo da Umbanda, é o Oxalá. Então veja como o negócio é complicado. Aí a pessoa nasce, aí a mãe, por ingenuidade, vai e consagra a Aparecida, a Expedito. E eu não estou aqui para atacar a religião de ninguém, mas eu estou aqui ministrando para o povo a qual Deus confiou na minha mão, ao povo que escolhido, adquirido, povo santo, sacerdócio real, nação eleita, a qual está aqui, vai morar no céu, e que tudo que está na escuridão precisa ser trazido para a luz, querido. Quem está entendendo, diga amém. Então, de repente, você recebeu uma consagração à Aparecida, você está atrelado a um orixá, e você somente aceitando a Cristo, você vai para o céu, diga amém. Fala para o irmão do seu lado: você pode ser consagrado a 1000 demônios, aceitou a Cristo, você tem direito à salvação, porque tudo se fez novo. Fala, o problema são as consequências. Quem está entendendo? E hoje eu não estou aqui para falar de salvação, porque eu profetizo e creio que você está em busca e está a caminho dela, mas eu estou aqui para falar sobre as consequências. E se tem alguém que foi consagrado a algum desses santos, hoje haverá uma oração de renúncia a essa consagração. Amém, queridos? Preste atenção. E quando uma criança é consagrada lá, os falangeiros de orixá tomam conta dessa criança e começam a trabalhar seguindo as ordens de Lúcifer, até essa pessoa ficar adulta e conquistar mais um para fazer parte de lá. E existem muitos, querido, muitos orixás. Eu vou falar o nome de alguns aqui, que é os que a gente trabalha na escola de cura.
O primeiro que eu já falei, Oxalá, tem dois, Babaocá e o Rian, tá? São dois. Ogum, aí tem Ogum do ferro, do aço, do metal, da demanda. Xangô, Iemanjá, Omolu, Oxóssi, o Xumaré, Baiano, Gaúcho, Iansã, Preto Velho, Preta Velha, Obaluê, Nanabaruquê, Irocô, Oxolufã, Euá, Euri, Ocô, Obá, Oduloá, Becém, Gererê, Marinheiro, Boiadeiro, Velha Anastácia, Logum, Edê, Pantera Negra, Orixá Lampião, Orixá Meio Mundo, Dadá, que é dos vegetais, Martim Pescador, Oxum, Orum. Deixa eu fazer uma. Quem já pintou a sua casa da cor, com a marca Souvenir? Quem conhece essa marca? Você vai lá, olha na paleta de cores, você vai ver Martim Pescador, uma das cores. Aquela tinta foi consagrada. Mas muitas vezes nós pagamos R$300 porque é a melhor, rende mais, sim ou não? E às vezes estamos levando uma consagração a Martim Pescador para a nossa casa. Amém? Posso continuar? Fala para o irmão do seu lado. Fala, isso é revelação para quem vem nas quartas de estudo. Oxum, Orum, Xielá, Marcosian, Talami, Oxalá, Olocum, Aê, Kunzugá, Zulaê e Pai Tomé de Angola. Esses são os orixás. E nós vamos falar, querido, dos 7 que estão presentes em todas as vertentes da Umbanda. Todos eles, diga amém. São 7 linhas e nós vamos falar desses 7 principais aí, em nome de Jesus. O primeiro, querido, que eu quero falar é o Oxalá, diga amém. Esse fica apenas abaixo do Olorum, que é uma espécie de Deus maior. Tudo que eles vêem no reino das luzes de Deus, eles querem copiar no reino das trevas. Nós não falamos assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Então repete comigo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lá também eles falam, só que em vez de Deus Pai, ele fala Olorum. Aí em vez do Deus Filho, eles falam Oxalá. Em vez do Deus Espírito Santo, eles falam Oxóssi. E existe uma hierarquia, querido. Mas falando do Oxalá, ele promete, querido, que vai usar sempre a água, e é simbolizado pela estrela de 5 pontas. Quem já viu a estrela de Davi? Quando você vai contar a estrela de Davi, tem que ter 6 pontas. Quantas pontas? 6. Só você imaginar um triângulo em pé, um triângulo deitado por cima, de cabeça para baixo, vai dar 6 pontas. No Oxalá, eles usam o pentagrama, que é uma estrela de 5 pontas. Quem está entendendo? E essa estrela de 5 pontas representa o sincretismo de Jesus Cristo para eles, o Filho, aquele que veio debaixo de uma ordem de um Deus maior. E esse Oxalá, querido, olha só como o diabo é sujo. Nós temos aqui alguns professores de língua portuguesa, alguns aposentados e alguns na ativa. Existia uma corrente muito grande para inserir na linguagem portuguesa a palavra Oxalá, para empregar na seguinte frase. Muitas vezes a gente fala assim, ai que bom que seria, por exemplo assim, um exemplo, ô pastor Cássio, fiquei sabendo que você ganhou um carro de R$200 mil, ele poderia falar, ai que bom que seria. Qual que era a corrente que estava trabalhando para introduzir na língua portuguesa? Oxalá que fosse. Quem já ouviu essa frase? Quando fala Oxalá, está falando dessa entidade, querido. Veja onde ele quer entrar, ele quer agir. Quem está entendendo? E quais são as consequências de alguém que está aliado e atrelado debaixo de uma consagração de Oxalá? Primeira situação, problemas sérios de saúde, sempre nos órgãos, ele nunca vai ter um problema de pele, nunca vai ter um problema dermatológico, não vai ter problema de insônia, agora, vai ter problema de coração,
fígado, rim, sempre vai ter um órgão dele danificado. Por quê? Porque o Oxalá, ele se alimenta, ele se aloja nos órgãos da pessoa, agindo primeiramente na mente. Quem está entendendo? Então olhe para cá. Eu nunca tinha feito um seminário para dar tanto gabinete, querido, como esse. E eu não sei se os pastores também foram bombardeados como eu fui, acerca de pessoas. E daqui a pouco eu vou falar desse exemplo, que eu vou falar de Iemanjá e eu falo desse exemplo. Deixa eu voltar para cá. Falando de Oxalá. Se você tem na sua família, e você observou, que em 3 gerações, todos têm problemas praticamente nos mesmos órgãos. Por exemplo, se uma pessoa tem um câncer de mama, não precisa exatamente ser uma herança geracional, pode ser uma herança genética. Diga amém. As mulheres que foram fazer já mamografia, exame de rotina, no formulário não tem lá? Alguém na sua família tem? Sim ou não, irmãs? Preste atenção. É uma herança genética, diga amém. Agora, um problema no fígado não é genético. Quem está entendendo? Um problema no pâncreas não é genético. Já é uma herança espiritual que muitas vezes a medicina não sabe explicar, querido. Porém, existe uma raiz espiritual. Provavelmente alguém ainda está preso a Oxalá, e em nome de Jesus vai cair por terra hoje. Amém? Querido, o segundo orixá, presente em todas as vertentes, é a Iemanjá. Quem? Preste atenção. Existe uma franquia muito conhecida de café, tipo uma cafeteria. Eu acho que é isso. Pastor Graciela, vem cá. É isso aí, mas não posso falar o nome aqui. Não, é da mó B.O. para mim. Existe uma franquia muito famosa, e o símbolo dela é a Iemanjá. E eles não fazem questão de esconder, estão nos canecos, estão nos copos, no guardanapo, está na fachada. O nome é bonito, americano, yes, Tatar. Só que existe uma consagração a Iemanjá para que a franquia fosse um sucesso. E quem é que deu essa orientação? O Olorum, que é o pai do Oxalá. E ao consagrar a Iemanjá, querido, e muitas vezes você na inocência, senta lá, e ó, um cappuccino. Esse cappuccino é bom, hein? E você está bebendo no copo que tem a Iemanjá lá de verde desenhado. Porque a cor da Iemanjá é verde. Preste atenção. A Iemanjá é a orixá que tem o maior número de adeptos no Brasil. Diga amém. Pergunte por quê? Porque o Brasil é um território rico em água. E ela é a mãe dos orixás, rainha do mar, protetora daqueles que moram no litoral. Os pescadores fazem pactos, os viajantes do mar fazem pactos, e de toda a vida marinha. E o dia de Iemanjá é comemorado, geralmente no dia 2 de fevereiro, querido. Pergunte por quê? Precisa ser comemorado antes do carnaval. Porque há uma entidade que trabalha em conjunto, um Exu, que trabalha em conjunto com o orixá no carnaval. Então, se você jogou rosas no mar, se você se vestiu de branco para ir pular onda no mar, todas essas legalidades foi dada a você.
Quem já consultou horóscopo no tempo da ignorância? Quem era do signo de peixe? É o signo da Iemanjá. Quem já ouviu o horóscopo no rádio quando o cara fala assim, e o seu número de sorte para hoje é? Quem já ouviu? É o número de sorte da Iemanjá. Queridos, quem já ouviu o nome de uma erva chamada pata de vaca? A pata de vaca e a erva de quaresma é o que é colocado nos banhos que é dado para consagração a Iemanjá, sob a promessa de fazer da pessoa uma pessoa feliz, alegre. Mas quando você vai ver, todos que foram consagrados a Iemanjá divorciaram e perderam mais de 2, 3, 4 relacionamentos. Quem está entendendo? Então, se você tem no seu histórico família que morou no litoral, que morou em cidades litorâneas, e que porventura conta história, que pulou onda, que fez isso, querido, isso precisa ser quebrado na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Uma pergunta que chegou aqui, acaba de chegar. Uma pessoa que usa essa erva para tomar ou fazer algo, essa substância, para fazer um chá, qualquer coisa do gênero, é pecado? Não, porque foi Deus que criou, querido. Tudo que Deus criou é bom, o problema é para quem foi consagrado. Se você vir aqui na CCA e tiver aqui, ó, de repente nasceu pata de vaca que você levar, é benção. Agora se você pegar no terreiro, já não é. Quem está entendendo? Queridos, o terceiro Iemanjá, eu estou correndo, querido, porque vamos ter uma série de orações que vamos precisar fazer aqui hoje. Diga amém. E que alegria de ver a casa lotada, irmão. Olha, meu Deus, até as cadeiras brancas ocupadas, isso é Deus. Preste atenção. O terceiro Iemanjá, o terceiro orixá que eu quero falar, é um dos mais violentos que existe. É Ogum. Quem? Ogum. E eu fiz uma colinha, eu quero ler para você aqui sobre Ogum. Ogum é conhecido, querido, como orixá guerreiro. Ele é quem luta no plano espiritual, entre trevas e luz. Quem está entendendo? Quem já viu aquelas manifestações violentas que tem, que precisa um monte de gente segurar? Ali está tendo uma briga entre luz e treva. Sim ou não? E muitas vezes, se essa pessoa tiver ligada e enviada por Ogum, a violência vai ser tão grande, queridos. E eu vou testemunhar algo que aconteceu em Jaguariaíva, no Paraná, cidade que a minha esposa nasceu. Tinha um rapaz lá por nome de Marlon. E quando eu cheguei na cidade, pastor Wellington, não tinha ninguém no mundo que dava conta de expulsar os demônios de Marlon. E Marlon, ele tinha um corpo, deixa eu ver, do Alisson, fica de pé, Alisson. Tinha um corpo parecido com o Alisson, assim. Obrigado, filho. E uns 30 homens não segurava Marlon. E ele quebrava mesmo. E um dia, me chamaram para ir lá. E eu já sabia da fama de Marlon, né? Aí eu levei 2 obreiros comigo, né? Falei, vamos lá. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Falei, ó. Tem coisa que a gente fala na imaturidade, né, irmão? Tanta coisa que eu falava que hoje eu não falo mais. Falei, deixa eu ver se é tudo isso mesmo. Eu quero ver se ele tem poder para o meu Jesus é maior. Irmãos, quando eu pisei próximo ao portão, na calçada, lá do quarto ele gritou:
Buscar o Denilson. Irmão, mas deu um arrepio. Sabe quando você toma um susto e você sente arrepiando, aí você vai conferir para ver se está normal? Mas foi aquela voz: trouxeram o Denilson. Falei: caramba, ninguém me conhece aqui. Meu Deus. Gritou. Aí os obreiros olhou para minha cara, eu arrepiado falei: é hoje. Aí a mãe de Marlon falou assim: missionário, que bom que o senhor veio. Aí ele gritou assim: foi bom mesmo, que hoje eu vou arrebentar com você. Irmão, na minha mente eu imaginei um cara que dava 3 do pastor Cássio. Um monstro. Aí eu falei: em nome de Jesus, sai para fora. Quando eu falei isso, em nome de Jesus, sai para fora, irmão, estourou toda a luz do prédio, da casa, foi apagando e ficou escuro. E já estava assim, noitezinha, às 6 horas, falei: sangue de cordeiro tem poder. Irmão, diante do meu Deus isso, viu? Aí eu falei assim: em nome de Jesus, quem está aí? Vem para fora, Marlon. Ele gritou: não é Marlon, é o Ogum. Aí ele pegou, querido, com os 2 dedos e começou a escrever no chão de cimento. Só que não foi na poeira, onde ele colocava o dedo afundava. No concreto rústico, tá? Começou a escrever e fazia assim para mim, ó. Você ri porque não era você, né? Só que um dos meus obreiros estava no primeiro amor, irmão. Fazia 2 meses que tinha aceitado Jesus. Pastor, parte para cima que eu estou junto. Parte para cima, pastor, que eu estou junto. Eu falei: calma, varão, vamos ver aqui a estratégia. Falei: vamos ver a estratégia que Deus vai dar. Aí ele riscava o chão e fazia assim para mim. E a mãe: você não vai entrar, pastor? A mãe dele. Eu falei: já entrei, irmã. Aí eu falei: em nome de Jesus, amarrado, mão para trás. Aí ele olhou e falou assim: vem me amarrar. Irmãos, ó, estou arrepiado só de lembrar do negócio. Só que nisso os vizinhos já começaram a sair. Aí, irmão, aí o negócio, um monte de incrédulo, uns torcendo para o demônio, outros torcendo para mim. Imagina a cena, né? Uns torcendo, tipo: vai lá, missionário, agora eu quero ver. E outros falando assim: vai lá, Ogum, dá um couro nesse cara aí. Negócio feio. Queridos, e esse Ogum, ele é conhecido como, eu vou contar o final da história, tá? Como Orixá Guerreiro. E ele é o que entra nas pelejas e nas travas das batalhas espirituais, do plano físico e do plano espiritual. Porém, tudo isso eu passei. Rapaz, está projetado aqui não, né? É no ao vivo? Fala para conferir o símbolo lá. Olha lá, irmãos, ó. Já descobriram ali, ó, no ao vivo. De onde que vem essa pergunta? Quem é que está fazendo? Queridos, eu não vou. Quem quiser ir, que vá. Quem está entendendo? Se eu estiver passando com o meu veículo, estiver acabando a gasolina, e eu ver lá, posto Nossa Senhora, não sei do que, irmão, eu fico na reserva e vou procurar outro. Eu não posso ser conivente, entendeu? Quem está entendendo? Fala para o irmão: liga não, seu pastor é quadradão mesmo. Escute, queridos. E esse Ogum está ligado a um santo católico chamado São Jorge. Chamado o quê? Quem já viu uma imagem de São Jorge matando um dragão?
Isso é o que Ogum faz com as pessoas, mata. Mata. Só que quando eu me deparei com aquela situação, eu não tinha nenhum desse conhecimento que eu estou me ensinando para você. Eu estou falando de coisa de 2007, quantos anos atrás? 11 anos atrás, eu não tinha esse conhecimento. Presta atenção. E aí eu falei para ele assim, né? Falei, Ogum, em nome de Jesus, amarrado e mão para trás. Porque eu estava acostumado a falar com outros, eu obedecia, né? Ele falou, vem me amarrar. E aí o povo assim, lá aquele barulho, né? Eu falei, Jesus, e agora? Né? Aí eu falei assim, Senhor, Ele está me chamando. Na minha imagem só vinha 1 Samuel 17, Davi e Golias. Tu vem a mim com espada, escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha a loucura que eu fiz, irmão. Disfarcei sem ninguém ver, peguei uma pedrinha. Falei, Senhor, se tu foi com o Davi, tu vai ser comigo. Quando eu peguei, ele falou assim, você está achando que você é Davi? E eu não falei nada. Ele falou, eu não sou Golias, eu sou Ogum. Eu já joguei a pedrinha no... Falei, não vai ter jeito não, vou ter que ir para o pau mesmo. E aí eu fui caminhando, queridos. E pensa numa caminhada que chegou rápido. Né? Quando eu cheguei, queridos, ele abriu a boca e soltou um vômito verde. E aquele vômito veio assim, ó, em direção ao meu rosto e caiu no meu pé. Aí Deus falou assim para mim, ó, louvado seja Deus que cuida dos seus, né? Deus falou assim, ó, ele perdeu a força com o vômito agora. Aí eu falei, e o que, Jesus? Eu vou lá ou não vou? Aí Jesus falou assim, agora manda amarrar. Eu falei, amarrado, mão para trás, você perdeu a sua força. Irmão, pensa que o pé que eu pisei no vômito adormeceu. E eu estava calçado, aí amarrou, fui lá e comecei, irmãos. Deu 7 horas da noite, deu 8, deu 9, deu 10h30. Eu estava quase falando assim, ó, eu vou lá jantar, daqui a pouco eu volto. Mas para a glória de Deus, querido, libertamos, e o Marlon hoje é um homem de Deus em Curitiba. Mas vamos voltar para o nosso estudo. Se você já carregou calendário de São Jorge, se você cultivou aquela planta, comigo ninguém pode. Quem já ouviu falar dessa planta? E tem pessoas aqui que a sua mãe não deixava você nem chegar perto dessa planta. Quem passou por isso? Que a sua mãe falava assim, não, ali só eu posso mexer. Quem passou por isso? Porque a sua mãe provavelmente estava amarrada àquele orixá. Porque aquele orixá estava nessa planta, comigo ninguém pode. Quem está entendendo? Querido, e esse orixá, mais uma vez eu ia usar a Carol, mas Carol, se eu estiver errado, você me corrige ou pode complementar, filha? Leva o microfone ali. Estou falando de Ogum. O Ogum, querido, todas as libertações que eu fiz de Ogum, foram de pessoas que foram consagradas a receber esse orixá, e essa consagração foi feita em 2 etapas, o primeiro no centro, e o segundo nas matas. A pergunta que eu te faço, Carol, você já presenciou, assistiu alguma consagração a Ogum, filha? Sim. E onde que foi feito e de que maneira foi feito? Faz nos terreiros, normal, né? Consagração. E também em mata, sim. Só que na mata, muitas vezes, vem acompanhado de sacrifício. Sim, verdade. E nesse sacrifício, aquele sangue é o que tem valor no mundo espiritual. Por isso que você não pode faltar a Santa Ceia, querido. Porque a Santa Ceia é o dia de nós trazermos à memória o sacrifício e o sangue da cruz do Calvário. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Preste atenção. Consequências do Ogum na vida de uma pessoa.
extremamente agressivo, extremamente violento. Tem pessoa que ele fala assim: pastor, me deu 5 minutos, eu estourei a cara de um, bati em fulano, bati em ciclano. Quem já viu isso? Inclusive de pessoas que estão na igreja, querido. Não é que falta domínio próprio, é que ainda tem uma ligação com Ogum, esse demônio da agressividade e da violência, esse orixá. E nós precisamos, querido, combater esse demônio. Diga amém. Amém? Então, se você observa aqui na sua família, existem muitas pessoas valentes, que qualquer coisinha quer sair no braço, quer resolver na mão, bate em mulher, bate no pai, bate na mãe, bate em tudo. Quem já conheceu pessoas que bateu no pai e na mãe depois de adulto? Eu já peguei caso de filha arrancar o dente da mãe com soco. Eu já acompanhei. Queridos, é Ogum. É Ogum. E uma pessoa manifestada com Ogum em uma casa, bate em todos os membros da família, e ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Quem está entendendo? Querido, o quarto orixá que eu quero falar, é um chamado Oxóssi. Repita comigo: Oxóssi. Esse representa as matas e o caboclo. Ele é conhecido por caçar almas de homens. Esse orixá, ele não quer nada com mulher. O negócio dele é homem. É o quê? Mas tem mulher que recebe essa entidade. Se ele caça almas de homem, por que ele pega a mulher? Pergunte por quê? Para aprender no lesbianismo. Tem muitas mulheres que eu já fiz trabalho de libertação, querido, que é heterossexual, tem nojo só em pensar de se envolver com outra mulher, mas quando estava preso a esse demônio, se relacionou com outras mulheres. E depois da libertação fala assim: pastor, eu não sei como, porque eu tenho nojo, eu tenho vergonha disso. Quem está entendendo? Esse é o Oxóssi, querido. E a consagração dele está sempre alinhado a oferendas, banhos e tudo aquilo que Oxalá pede. E esse orixá Oxóssi, ele trabalha com manipulação. Com o quê? Existe uma matéria na escola de cura módulo 1, que é a pastora Graciela que ministra. E ela fala sobre os manipuladores ativos e os passivos. Quem lembra dessa matéria? Falou com você nessa matéria? Entenda, esse orixá, ele manipula pessoas a fazer coisas, querido, como por exemplo, praticar a bestialidade ou a zoofilia, que é o animal, é o sexo com animal. Fala para o irmão do seu lado: é mais comum do que você imagina. Só que essa pessoa, quando está em si, aí ela olha para nós e fala assim, né, pastor Wellington? Meu Deus, como que eu pude fazer isso? Foi manipulada, foi influenciada. Agora vamos trazer para os dias de hoje, para nós que somos salvos, remidos, libertos. Diga amém. Se você observa em você traços de manipulação, querido, se você é uma pessoa manipuladora, e cuidado, a manipulação começa na formação do caráter. Aos 3 anos de idade já pode ter uma criança manipuladora, e isso aí é gravíssimo. Nem todos os manipuladores estão atrelados ao Oxóssi, mas todos que têm Oxóssi são manipuladores. Então, se você percebe traços de manipulação, pode ser que nas suas 3 gerações anteriores teve alguém consagrado ao Oxóssi. Diga amém. E o quinto orixá que eu quero falar é o Xangô. Repita comigo: Xangô.
E eu vou falar algo para você aqui chamado de uma lei que tem. Vamos fazer uma oração, querido. Curve sua cabeça. Pai, guarda, meu Pai, a nossa casa, a nossa família. Deus, eu repreendo esse trabalho que está sendo feito neste momento contra este culto. Senhor, cobre eu, a minha casa, a minha família, meus filhos espirituais, com o teu sangue, Jesus. O sangue, meu Pai, que cobre e liberta. No teu nome, que é o nome sobre todos os nomes, ó Pai amado. Deus, em nome de Jesus, nos cubra com o teu sangue. Eu repreendo toda retaliação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Querido, eu vou falar um segredo para você da Umbanda, da Quimbanda agora, que é algo que você só vai conhecer se você for a fundo e pesquisar, chamado Lei do Retorno. Quem já ouviu falar da Lei do Retorno no mundo espiritual? A Lei do Retorno nasceu na Umbanda. O que é a Lei do Retorno? Você oferece algo, esperando receber algo em troca, diga amém. E o Xangô é o orixá, que faz a barganha e a negociação do que vai ser oferecido. O Xangô, querido, ele é conhecido como o orixá da justiça. E tem muitas pessoas que em troca de justiça, quem já ouviu falar, fulano fez justiça com as próprias mãos? Muitas vezes foi comandado por Xangô. Esse demônio, querido, ele é representado como a sabedoria e a justiça no mundo espiritual. Ele rege a lei do retorno, em que se castiga os malfeitores e exalta os injustiçados. Porém, esses malfeitores são aos olhos dele, e não aos olhos de Deus. Os injustiçados são os olhos deles, não aos olhos de Deus. Porque nós sabemos o que diz a palavra do Senhor: bem-aventurados que são injustiçados, que têm fome e sede de justiça, porque eu os abençoarei. Quem está entendendo? Porém, vem eles agora com essa prática, e dentro disso, funciona da seguinte maneira: se você foi perseguido por alguém, se alguém fez algo errado para você, você vai lá e o Xangô te ensina como se vingar. Só que é vendida essa imagem como uma imagem que ele está fazendo justiça. Olhe para cá e preste atenção nisso. Eu recebi uma mensagem, acho que foi ontem ou antes de ontem, da irmã Ana Lúcia, a irmã que me enviou. E ela falou assim: pastor, olha como é pertinente o estudo de quarta-feira que nós estamos fazendo, de forma sutil. A irmã Ana Lúcia, ela faz parte de um grupo de WhatsApp, do qual também tem até uma irmã da igreja, que foi postada uma mensagem linda, falando de Deus, mas havia no fundo da mensagem uma marca d'água, e na marca d'água estava escrito o que, irmã? Caboclo da mata, na marca d'água. Então muitas vezes é vendido algumas mentiras como se fossem verdades. Então, qual que é uma das consequências do Xangô, querido? Sede de vingança. Preste atenção. Quem é casado aqui, levante a mão. Que Deus guarde o seu casamento em nome de Jesus. Amém? Mas preste atenção nisso. Quantos microfones você está enxergando aqui? Imaginem um homem e uma mulher que são casados, marido e mulher, diga amém. Os dois estão na igreja, diga amém. Os dois são batizados, diga amém. O esposo pulou a cerca e traiu ela. Ela descobre a traição.
Perante a Bíblia, ela tem duas opções. Pergunte quais. Ela pode perdoar e não ficar com ele, se separar, mas perdoar tem que perdoar, diga amém. Ou ela pode perdoar e insistir no casamento, diga amém. Uma mulher que tem resquício do Xangô, mesma situação, ele traiu ela, diga amém. Ela falou assim: tudo bem, te perdoo, vamos continuar juntos, diga amém. Tem problema nisso? Só que ela vai querer pagar na mesma moeda. Ah é? Então eu vou trair você. E aí o que o Xangô faz? Procurar uma pessoa para ferir ele. Pode ser o patrão dele, pode ser o irmão biológico dele, pode ser o melhor amigo dele, pode uma pessoa muito próxima a ele, porque o negócio não é a relação sexual, ela não está atrás de um orgasmo, diga amém, ela está atrás de vingança. O que é isso? Resquício do Xangô. Preste atenção. Patrão e empregado, diga amém. Quem me escuta, diga amém. Patrão e? O patrão cometeu uma injustiça com o empregado. Demitiu ele por algo que ele não fez, diga amém. O empregado cristão perdoa e segue a vida, sim ou não? Sim. Resquício de Xangô. Ele quer se vingar, ele quer pegar os clientes daqui, quer ver passar para o concorrente, quer ver essa empresa fechar, precisa baixar as portas, aí agora quer colocar na justiça, mesmo tendo recebido tudo em dia, mas quer vingança. Ele não quer justiça, ele quer vingança. Quem está entendendo? Só que, no coração dele, ele está fazendo o que é certo. Vamos pegar isso, trazer para a igreja também? Queridos, eu tenho aqui muitas pessoas que, em outrora, congregaram em outros ministérios. Como daqui já saíram pessoas para ir para outros ministérios, diga amém. Esse ciclo, ele é natural, quando a igreja é formada por membros. Mas quando a igreja é formada por filhos, isso já não existe mais, diga amém. Porém, quando uma pessoa sai de um ministério para o outro, existe duas situações. Uma situação quando o tempo vence. Pastor Denilson, meu tempo venceu na CCA, tal. Amém. O tempo venceu, diga amém. Outra coisa, é a pessoa que congregava aqui na igreja Puleiro dos Anjos. Igreja Evangélica Missionária Pentecostal da Última Hora, Cajado de Fogo Renovado. Está ali. Pastor Presidente, Arquibaldo Escórcio. Escute. O que foi, Gabriel? Escute. Aí esse aqui saiu da igreja, diga amém. Ele saiu brigado com o pastor. Só que agora, ele não quer ganhar almas para a igreja que ele está indo. Ele quer ver essa igreja fechar. Ele quer denegrir a imagem desse líder espiritual. Ele quer acabar com tudo. Quem está entendendo? Porque a melhor coisa de sair de um ministério é sair calado, querido. Quem está entendendo? A melhor coisa é sair calado. Eu fiquei 35 anos no mesmo ministério, mas quando eu saí calado. Por que você saiu? Não, Deus me deu uma visão. Deus me deu a visão da CCA, acabou. Quem está entendendo? E que Deus abençoe o ministério de onde eu saí, e que para o meu lugar Deus levante 10, 15, quem está entendendo? Agora, pessoas que têm resquício de Xangô, ele quer sangue,
Por exemplo, posso contar uma experiência de gabinete aqui? Sim ou não? Sim. Preste atenção nisso aí. Irmãos, o gabinete tem sido uma terceira graduação que eu estou fazendo. Uma graduação de vida. Eu peguei uma situação de um homem que não prospera, mas de jeito nenhum ele não prosperava, né? E quando eu falo prosperar, você imagina uma pessoa com salário de 16 mil cortar a conta de luz? Não, pensa comigo, irmãos. Querido, uma pessoa com um salário de 16 mil reais, ter a sua luz cortada, é um absurdo ou não é? E se eu te falar que cortou a luz e a água? Essa foi uma situação que eu atendi. Quando ele me falou a profissão dele, que ele trabalha em um órgão aí, ele é servidor público, e que ele estava passando por isso, eu falei, cara, no mínimo a luz deve ser uns 4, 5 mil reais, né, uns 3 mil. Falei, quanto que é a luz? Pastor, 300 reais. Aí ele falou, pastor, mas eu venho vivendo isso há 6 anos, e eu já não sei mais o que fazer. E eu fui indo, vasculhando a vida dele, pastor Giovanni. Então, assim. Aí Deus falou para mim, pergunte como ele perdeu a primeira esposa. Só que eu não sabia que a atual era a segunda esposa dele, porque eu sempre vejo os dois na igreja. Eu nem sabia que ele era viúvo. Aí você conta com o Espírito Santo como teu aliado, né? Quando eu fiz essa pergunta, eu falei, querido, o Espírito Santo está me perguntando, como que você perdeu a sua primeira esposa? Esse homem se ajeitou na cadeira, correu uma lágrima no olho dele, e ele falou assim, pastor, eu perdi a minha esposa por um erro médico. Eu tinha 23 anos e ela tinha 18. Eu tinha 1 ano e meio de casado. Estourou um apêndice. Ela foi levada para o hospital em Dourados. E lá houve um procedimento. E ficou comprovado que o médico errou. Pastor, eu processei o médico. Usei meus conhecimentos. Cacei o CRM dele. Ele mudou de estado. Lá no outro estado, eu mandei dar um susto nele. O que você entende por mandar dar um susto? Ameaça, né? Ele teve que sair de lá. Por fim ele foi parar em Palmas, sem poder exercer a medicina. Mas eu não satisfeito, a indenização dele, eu comprei 2 casas aqui em Campo Grande, com a indenização pelo erro e tal. O processo rolou, porque o que eu queria era vingança. Aí ele falou, e por fim, quando ele estava em Palmas, no Tocantins, eu dei um jeito de ir lá, porque eu queria ver o que ele estava fazendo da vida. E eu descobri que ele tinha colocado uma mercearia, e eu paguei para colocar fogo na mercearia dele. Ele falou, eu persegui ele durante 8 anos, pastor, só que não deu certo o incêndio, eu vim embora. Aí eu falei para ele, filho, está aí a raiz de você não prosperar. Falei, porque você tem sede de vingança, e a hora que você falou, seu olho encheu de lágrima, mas não de emoção, porque você não sente a falta da tua primeira esposa. O ódio que você sente pelo médico é maior do que a falta da primeira esposa. Pastor, mas se fosse o senhor? Eu falei, não estamos aqui para falar sobre mim, estamos aqui para falar sobre você.
Falei, você veio aqui porque você precisa de ajuda, não é isso? É. Falei, se você não vencer o ódio, não liberar perdão de verdade, não tem nem como a gente continuar. Queridos, e aí, dentro do trabalho, do mapeamento, descobrimos que ele foi consagrado a quem? Xangô. Repreendemos o Xangô, liberou perdão, foi atrás do médico, abençoou a vida do médico, retirou o processo, e hoje está próspero para a glória de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Queridos, então se você tem resquício de vingança no teu coração, se você tem desejo de vingança, hoje eu recebi um áudio de uma de nossas irmãs, onde uma mulher ameaça ela e o marido dela, mas na voz você vê o desejo de vingança. Querido, se esse sentimento faz parte da sua vida, marque um gabinete com um dos pastores urgente. Isso precisa ser tratado, e isso não trata aqui na oração que a gente vai fazer. Esse é individual no gabinete. Quem está entendendo, diga amém. Penúltimo orixá, diga Iansã. Diga Iansã. Querido, Iansã, ela é ligada aos ventos e tempestades da natureza. Ventos e? Porém, em uma linguagem chula, fala que ela é a rainha dos raios. Então na Umbanda, quando dá um raio, obrigado Iansã. Desse jeito. E esse orixá, ele é procurado na situação de reverter feitiçaria. De quê? Vamos aqui para o nosso exemplo, diga amém. Diga o homem e a mulher. Diga assim, eram amigos? Não, só quem está vivo, os mortos fiquem calados. Eram amigos? Mas brigaram? Ok. Aí, esse aqui fez uma feitiçaria contra ela. O que ela tinha que fazer? Vir para a igreja, entregar a vida para Jesus, e todo o mal ia ser desfeito, diga amém. Só que, ela fica sabendo que ele fez uma obra de feitiçaria, em vez de vir aqui na igreja, vai procurar um outro terreiro mais forte para combater esse. E o orixá invocado é a Iansã. Dos combates de feitiçaria, é feito pela Iansã. Porém, querido, existe uma situação muito séria. Pergunte qual? Ela é conhecida como a guardiã dos mortos. Guardiã dos? E muitas vezes essa legalidade é quando você procura alguém, um médium, para falar, eu quero conversar com a minha vovó, que já morreu há 25 anos. Você quer saber, eu quero saber o que ela tem para me falar. Qual que eram as últimas palavras que ela tinha, que ele tinha? Quem já acendeu vela para mortos aqui? Você acendeu para Iansã. Porque em Iansã, toda vez que manifesta e vai ter uma oferenda, pede, eu quero uma vela de 7 dias. É isso, Carol? Oi? A vela e a água. A vela e... Querido, preste atenção. Você que tinha o hábito de no dia de finados, ir lá, ajeitar o túmulo, colocar um azulejo novo. É azulejo que fala? Mármore. Como que é o nome, vó? Mármore, granito, tal. Ou um dia que está bem triste, vou lá visitar minha irmã. Aí senta lá, tal. Queridos, isso é dado uma legalidade Iansã. Pergunte, qual é a consequência? A consequência, querido, é uma morte precoce,
é sentimento de suicídio, pensamentos de morte e atrai o espírito de morte. Isso é muito sério, diga amém. E o último que eu quero falar, eu iria falar do Omolu, que é o demônio das doenças, o orixá das doenças, mas o último que eu quero falar é do preto velho. De quem? Quem? Esse é um dos mais presentes. Esse é um dos mais presentes. Esse orixá, querido, ele está ligado a enfermidades, e vícios. Preste atenção. Quem já ouviu falar de uma doença chamada anorexia? Que a pessoa come e quer jogar tudo para fora. Sabe quantas pessoas morreram de anorexia na última década no Brasil? 27 mil casos diagnosticados. Eu disse 27 mil. Quem está entendendo? O preto velho, ele aprisiona no cigarro, no tabagismo, no cigarro de palha. E eu vou falar de um vício que de repente você nunca viu alguém que fica mascando fumo. Você já viu? Preto velho, tá? Preto velho. Mascando fumo. Fica mascando. Quem está mascando? Pastor Cássio? Hã? É nada, é mesmo, pastor Ricardo? É brincadeira. Já ia tirar ele da casa de paz agora. Queridos, entenda, quando você olha na sua família, e tem um histórico de pessoas presas no vício, do tabagismo, é o preto velho. Agora, você acredita que tem pessoas que nunca fumou, mas cheira cigarro? Quem já viu isso? Porque o espírito tem cheiro. Tem cheiro. E preto velho, querido, muitas vezes ele entra porque a pessoa foi em busca de uma cura. Aí tomou uma baforada na região que dói. Eu estou com dor de Samuel. O preto velho vai dar uma baforada para fazer uma cirurgia. E nisso aí, meu irmão, acabou de vez. Mas em nome de Jesus, Deus vai jogar por terra hoje. Queridos, entenda. A intenção de usar essas 4 últimas aulas para falar das pombagiras, dos exus, dos caboclos, dos orixás, não foi para enaltecer o nome deles, porque são derrotados no nome de Jesus. Mas a intenção era te mostrar que muitas vezes a legalidade vem de onde você menos espera. E você viu que eu fui falando de coisas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Meu WhatsApp, um monte de pessoas, pastor, olha, isso é uma legalidade, não é? O irmão Zildson está aqui hoje, irmão Zildson. Eu recebi uma mensagem ontem do irmão Zildson, cara, muito legal. Eu ia compartilhar, mas eu vou esperar ele estar aqui para me compartilhar. Queridos, e foram muitas pessoas que receberam libertação durante esse seminário, diga amém. Mas a intenção dele é mostrar que a grande Babilônia caiu, está na terra, diga amém. E ela se tornou morada de demônios. Ela se tornou abrigo de todos os espíritos imundos e refúgio de todas as aves abomináveis. Mas esse estudo foi para te mostrar que por mais que tenha tomado tudo isso, na sua casa tem que ter a marca do sangue. Porque se na sua casa tem a marca do sangue, por mais que a sua casa esteja situada na Babilônia como a minha está, a tua casa tem que estar blindada pelo sangue de Jesus de Nazaré. Você crê nisso?
E nós falamos nas primeiras aulas, e é importante eu ressaltar agora, para finalizar, que muitas vezes... Oi? Queridos, posso citar seu nome, filho? Pode. Queridos, esse aqui eu vou falar com bastante orgulho, tá? Amém? Toda a honra, toda a glória é do Senhor. Nós temos aqui o Dr. Tiago Adorno, mas ele é carinhosamente chamado pela igreja de Tiagão. Faz assim, Tiagão. Esposo da Laísa, obreiro da igreja. Queridos, e o Tiago, ele veio de uma das origens mais profundas que eu já peguei alguém na Umbanda. Foi algo muito forte. E faz um ano, Tiago, que você está aqui, filho? Um ano e um mês por aí? Leva lá, Fábio. Faz um ano e um mês. E quem ganhou o Tiago para Jesus foi a esposa dele, a Laísa. Verdade. Vale um glória a Deus? Porém o Tiago vem de raízes lá. E aprove Deus trazer o Tiago e a Laísa aqui para a CCA. E aí começou os combates, irmãos. Comecei a fazer com ele, primeiramente, uma situação em Provérbios. Lembra disso, Tiago? Sim. Aí depois o negócio, Deus mostrou que havia o demônio na casa dele. Eu tive que ir lá. Fui lá, o negócio foi feio, Deus mostrou na cama, mostrou, o negócio foi luta. Lembra disso, Tiago? Sim. E aí comecei a trabalhar o Tiago em algumas áreas, queridos. Só que quanto mais eu orava, mais demônios aparecia e manifestava. Demônios assim que alguns eu nunca nem conhecia. Alguns eu não conhecia. E teve uma revelação muito íntima que eu entreguei no microfone, no ouvido dele, de uma situação que teve no terreiro envolvendo uma pessoa muito próxima a ele, eu não vou citar aqui. Você lembra disso, filho? Com certeza. E ali estava o mistério da libertação do Tiago, queridos. Começamos na escola de cura, fazendo com ele, e eu vim terminar aqui, né, Tiago? Verdade. Porque não consegui fazer tudo na escola de cura, e nós terminamos na igreja. E para a glória de Deus, queridos, Tiago, no discipulado que o pastor Wellington ministrou, foi batizado com o Espírito Santo. Foi isso, né, Wellington? Foi isso, Tiago? Foi. E onde abundou o pecado, superabunda a graça hoje. E o Tiago, ele faz uma pergunta aqui, perguntando, existe alguma relação entre Ogum e Xangô? Porque ele sempre presenciou nos terreiros, que duas pessoas consagradas a este, brigam fortemente. Carol, você tem conhecimento sobre isso, filha? É que assim, na verdade vem de gerações, pastor. Por exemplo, a minha mãe, ela é de Ogum. E eu tinha a parte de Oxóssi com Oxum. Então, é como se fosse um cruzamento de linhas, entendeu? Então, você também herda os orixás também das suas gerações, entendeu? E aquele que é escolhido, que adquire a coroa da família, é onde herda também os outros orixás. Às vezes, acaba até herdando 3 orixás. É cruzamento de linhas, entendeu? E muitas vezes essas linhas, ao se cruzarem, se chocam. Sim, sim. É onde vive tudo. Tanto que o preto velho, de todos esses orixás também, é o que tem a força maior dentro de um terreiro. Tudo passa por ele, entendeu? Não é nada que é feito dentro de um centro, de um terreiro, que não tem autorização de um preto velho. Porque ele já é da linha de São Cipriano. São mandingueiros, magia. Então, é o mais pesado, assim,
Tiago, não sei se deu para entender aí, filho, eu não tenho esse conhecimento, mas a Carol, ela passou por todos os passos lá, né? Carol começou a servir, trabalhar no centro aos 13 anos, irmãos. Qualquer dia ela vai contar o testemunho dela aqui, mais um fruto de resgate da CCA, para a glória de Deus. E a libertação da Carol, muitas vezes, queridos, as pessoas ficam nervosas, Sidney, quando você demora para responder um WhatsApp. Teve uma irmã que me mandou um áudio de 18 minutos. Não, ela estava precisando desabafar e o pai está para ouvir os filhos. Eu falei para ela, irmã, manda áudios de 2 minutos, eu vou ouvindo com o tempo. Porque eu não consigo parar 18 minutos da minha vida para ficar ouvindo um áudio. E aí fica brava. Mas olha só, eu e o pastor Giovanni, nós começamos a fazer a libertação, Maico, da sua esposa, às 4 da tarde, Delcio. Eu terminei às 4 da manhã. Sabe o que é 12 horas você? 12 horas durou a libertação dela. Teve um momento, Ju, que o demônio foi tão violento, que ela tombou o Alexandre e o pastor Giovanni de uma vez só. Tombou. E aí foi eu lembro que estava comigo a Karina. Que Marcos? O Marcos de Jesus, a Elaine, o pastor Giovanni, a Nájela, o Cássio. Que hora que nós terminamos? 4 da manhã. E outro dia, no meu primeiro atendimento, foi 6:30 da manhã. Queridos, mas para a glória de Deus, fez discipulado, batizada, está nas apacentadas já, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Queridos, então, a gente conta esses testemunhos, por quê? A Bíblia diz que a igreja é um corpo, diga amém. Amém. E a CCA nasceu para mexer no intestino. É onde ninguém quer mexer, é onde Deus tem levantado o corpo pastoral dessa igreja, para colocar a mão onde ninguém quer pôr. Por quê? Dá trabalho, mas quanto mais trabalho, irmão, mais eu gosto, porque foi para isso que Jesus me chamou. Amém. Diga amém. Amém. Mas eu quero finalizar essa aula dizendo para você, que na minha e na sua casa, tem a marca do sangue de Cristo. Há sangue nos ombrais, diga amém. O sangue do Cordeiro está lá, diga amém. Mas você precisa saber que existem os demônios territoriais, sim ou não? Mas ele precisa ser vencido. Querido, quando eu estava preparando essa aula, Deus falou para mim assim, ó, tem pessoas que têm trazido do Paraguai, têm trazido de lugares aí, uísque, e tem guardado. Cuidado, você está dando legalidade para um demônio terrível. Quem está entendendo?